Lefi Esuede Ayaulela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Antes de trazer o tema que eu quero falar hoje sobre o antagonismo, eu quero deixar um telefone de contato que de repente você precise para uma palestra, uma pregação. 021 987 959441. Ou pode falar também com a minha secretária, que é o 994 5332 63. Mas hoje eu quero trazer um tema para os nossos amados irmãos, que é falar sobre o antagonismo. Para quem não conhece, é forte, é a oposição de ideias. Sim, sistema de grupos sociais que também representam incompatibilidade e rivalidade. Isto não é porque de quem eu quero falar era hipocondríaco. O que é isso? É uma crença de sintomas físicos reais e imaginários. Não que ele criava isso, mas sim a rivalidade que ele passava, convivia em torno do seu ministério terreno, que hoje o ser humano não valoriza. Mas eu quero explicar quando Jesus sai desse estado patológico, entra nesse estado clínico. Por que isso? O seu estado psicológico abalado e que depressivamente ele vivia, ele se encontrava, e nele desenvolveu uma doença que é um fenômeno raríssimo, é a hematidrose, que é a doença que faz com que a pessoa soa sangue, por ser assim tão constrangida, tão oprimida, conforme eu falei, não porque era hipocondríaco, mas a hematidrose é um fenômeno raríssimo e às vezes é quando alguma pessoa pode acontecer ser mordido por um animal peçonhento, mas é o estado deprimido que ele se encontrava pela humanidade. Então eu quero começar já me referindo aqui no livro, no Evangelho segundo São João, capítulo 1, o versículo 11, que vai dizer assim: veio para os seus, e os seus não receberam. Mas tem aqui uma atenuância de uma oportunidade para aqueles que querem. Mas todo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E dentro do mesmo livro, no capítulo 3 de João, no versículo 16, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse, mas para o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por que eu quero falar desse estado depressivo que mexeu com o seu psicológico? Também aqui no livro de Filipenses, tá? No capítulo 2, vai dizer dessa humildade que quando ele dá exemplo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O capítulo 2, do versículo 6 em diante, diz assim: porque sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo,
tomando forma de servo, fazendo-se semelhante a homem, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Mas antes dele receber tudo isso, é aí que eu quero falar dessa situação, desse antagonismo que ele passou, dessa rivalidade dele querer trazer um bom ensinamento, dele passar por esse estado psicológico depressivo, que estava chegando a hora, e esse fenômeno que aconteceu com ele, que é a hematidrose, que é essa doença raríssima, ele sai desse estado patológico, entra no clínico. Aqui no capítulo 22 de Lucas, o versículo 39, diz aqui esse estado depressivo dele, essa situação que necessariamente ele teve que passar por nós, objetivamente pelo um povo que era determinado para expressar esse amor de Deus e não tomaram essa responsabilidade, mas nós que somos hoje privilegiados, foi iluminado os olhos do nosso entendimento, nós mantemos essa coinonia, dessa relatividade de fé, desse Deus único e verdadeiro, e dessa opção de escolha, que quem crê e for batizado será salvo. É um juízo eterno que sobrevirá sobre toda a humanidade. Aqui diz o versículo 39 que saindo foi como costumava ao Monte das Oliveiras, também os seus discípulos seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E diz que apareceu um anjo do céu e lhe confortava. E pôs em agonia e orava mais insistentemente, e suou e se tornou em gotas de sangue, que corria até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza, e disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai-vos, para que não entreis em tentação. Se você for ver no Evangelho de São Marcos, de São Mateus, diz que por 3 vezes essa oração é o pedido: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E na 3ª vez, como não houve a resposta desse processo que ele estava passando, aonde está esse esclarecimento no livro de Lucas, desse estado patológico, clínico, psicológico, que diz aqui que foi necessário aparecer um anjo do céu para lhe confortar, que ele foi posto em agonia e orava instantemente, ou seja, ele continuou fazendo o pedido, né? Que se fosse possível, ele não passaria por aquela situação humilhante que ele passou por toda a humanidade, para trazer a coinonia, a relatividade novamente com Deus, porque isso foi perdido lá no Éden, quando houve a desobediência. Eu sempre explico isso, que livre-arbítrio, se você for ver a etimologia à profundidade, quem tem livre-arbítrio não sofre consequência dos seus atos.
mas nós temos opção de escolha, que já é uma sentença determinada da atitude, boa ou má. Talvez você não concorde, você é papagaio, vem falando de livre-arbítrio, conforme muitos anos também preguei, sem ter a profundidade do conhecimento, mas o esclarecimento é que nós temos opção de escolha. Bem ou mal, vida ou morte, bênção ou maldição, céu ou inferno, aonde queremos e vamos escolher passar a eternidade, aonde nós escolhemos amizades boas ou ruins. Então nós temos opções de escolha na nossa vida. Mas é desse antagonismo, desse estado psicológico, desse estado que ele sai do clínico, que ele sai do patológico, entra no clínico, que é esse fenômeno raro de suar sangue. Você imagina a situação que ele se encontrava antes de estar sendo humilhado, como foi, por nós, ali na cruz, que diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pela sua pisadura fomos sarados, diz o livro do profeta Isaías. Só vai ser sarado quem crê, quem recebe. Porque há uma determinação, conforme eu falei, já está homologada por Deus, que Jesus é o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Ou seja, já estava determinado, designado, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem, ninguém vai, ninguém estará diante do Pai a não ser por ele para a salvação. Mas todos terão que comparecer ao tribunal de Cristo. Todos terão que comparecer, grandes e pequenos. Quando fala disso, não fala de estatura média, fala de autoridade, de eminência e evidência, fala de poderes, fala de soberania, que tudo isso que o ser humano acha que é, que pode, que tem, ele vai ter que prestar conta. Então eu quero, nessa manhã desse dia, te deixar esse despertamento, que ele faz um convite sem excepcionalidade de pessoa. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, subcarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. E ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas. Então a Bíblia, a orientação que Jesus deixou, é um manual de regra, prática, fé e conduta para essa vida física e para nos prepararmos para uma futura, para uma coinonia eterna. Então nós temos essa opção de escolha. E você hoje possa estar sendo despertado, porque tudo que o Mestre passou foi por amor a nós. E quando ele falou para os discípulos que orasse para que não entrasse em tentação, que a tendência da nossa carne é pecar, mas Deus enviou o Espírito Santo para doutrinar o nosso espírito, para não deixarmos nós ficarmos nessa futilidade, nessa banalidade. E a Bíblia diz que a fé não é de todos, que muitos são chamados e poucos somos escolhidos. Os escolhidos são aqueles que fazem essa opção de escolha, de crer, receber, buscar enquanto se pode achar. Mas que fique essa palavra para aquele que ainda não tem uma relatividade, diz que tem a Deus. Eu não vou dizer que você não tenha Deus, eu não vou dizer que você não tenha fé, mas talvez você não tenha uma relatividade cotidiana, como deveria ser a oração de todos nós, todos os dias, quando nos acordamos. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade que Tu nos concede, de deitar e nos levantar e de estarmos com vida. Eu vejo que o ser humano é muito ingrato. Às vezes ele tem tudo,
ele vive reclamando da vida. E aquele que tem deficiência física, deficiência visual, tem uma amputação de um membro, nasce atrofiado, e essas pessoas são as mais gratas a Deus. Essas pessoas, não vejo elas tristes, eu vejo elas felizes, ainda que são fisicamente debilitadas, mas espiritualmente estão preparadas para o reino de Deus. Mas que Deus os abençoe. E eu afirmo que Lefe é suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Tenham todos um bom dia. Ficam na paz.